Saudações, microfone ligado. Saudações, meus amigos papirões, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Giovanni Silva e estou aqui para acompanhar você na tua preparação, de modo a tornar você aprovado naquilo que você tanto deseja ser aprovado. Hoje trabalharemos um tema... Cadê minha caneta, velho? Minha caneta estava aqui em algum lugar. Pronto. A gente vai trabalhar um tema muito massa, que é muito tranquilo, não era muito recorrente em prova, mas agora tem sido bem mais cobrado atualmente, que é ativos biológicos. Acompanha comigo na tela a partir de agora. Vamos trabalhar com o ativo biológico. Coloquei aqui uma foto, o pessoal está colocando até o nome aí na foto e tal, mas olha só, a gente vai conceituar exatamente do que trata ativos biológicos. Então, vamos aproveitar da seguinte forma, olha só. Turma, em relação a ativos biológicos, eu confesso a você que é um tema até então de pouca relevância, não significa que ele não é importante, mas é o seguinte, ó, o tema ativos biológicos tem sido muito explorado por uma banca chamada Consulplan. Então, a banca Consulplan realmente tem explorado bastante esse tema. Porém, geralmente é um tema que a galera vai deixando um pouco de lado, né? Eu vou aprender balanço patrimonial, DRE, DFC, aquelas coisas que caem com muito mais frequência. E aí, quando cai com concurso esse tema, acaba sendo um tema que a galera só erra mesmo, porque acabou deixando de lado, deixou de cantinho esse assunto, porque deu prioridade a outros temas. Então, a gente vai fazer uma aula completa aqui agora, então aproveita com muita calma para a gente criar um esquema de modo a você não errar nenhuma questão que viesse sobre o tema ativos biológicos. Tá, primeiro passo, é legal você visualizar como que se estuda qualquer CPC. A gente está tratando aqui do CPC número 29. E vamos lá, o CPC 29, que trata de ativos biológicos, é mais um dos 40 e poucos CPC que você tem que ter conhecimento. Giovanni, não dá para eu conseguir conhecimento de tudo, cara. Minha prova está muito em cima, não dá para eu gabaritar, para eu ler todos os CPCs, porque a minha prova está bem próxima. Então, vou te dar um bisu seguinte, ó. Todo CPC, ele vem organizadinho assim. É como se eu mostrasse para você que todo CPC tem um objetivo a ser alcançado, todo CPC tem um objetivo, todo CPC tem um alcance, ou seja, qual é as informações que ele vai tratar, então objetivo, alcance, e ele tem um tópico chamado definições. Ora, se você conseguir, no pouco espaço de tempo que você tem, criar um esquema que envolva esses tópicos, com certeza você vai muito bem nas suas provas, tá? Olha só, qual que é o grande objetivo do CPC 29? O CPC 29, ele vai falar como grande objetivo do tratamento contábil dado, olha só, tratamento contábil dos ativos biológicos. Então, ativos biológicos, eu vou conceituar para você aqui com muita tranquilidade em definições. Já vou colocar a definição dele logo, por ser o item mais importante, né? Então, se eu estou falando de ativos biológicos, é importante que você saiba o que é um ativo biológico. Grava assim, ó. Todo ativo biológico é o animal ou a plantinha viva, tá? Então, você coloca assim, é o animal ou, né? Pode ser um animal ou ainda a plantinha. É o animal ou a planta. E aí você grava essa palavra aqui com muita força, porque para ser ativo biológico tem que respirar, tem que estar vivo o troço. Se não estiver vivo, não é um ativo biológico. Giovanni, mas aí uma planta respira? Respira. Ensinaram lá na 7ª série, é fotossíntese o nome, mas respira sim, cara. Então, para ser para ser ativo biológico, tem que estar respirando o troço. Se não está respirando, não é ativo biológico. Se você gravou aqui, ó, o ativo biológico é o animal ou a plantinha viva, você tem que ter muito cuidado para não confundir isso com o que a prova chama de planta portadora. Olha só que maldade, tá? Planta portadora. Vamos lá. Importante que você vá esquematizando essas informações, que eu vou fazer um bloco de questões. Inclusive, tem aqui abaixo do vídeo, tá? Tem um link para você baixar as questões que eu vou corrigir ao longo dessa aula, tá? Então é importante que você já faça o download agora, tá? Então, a planta portadora é simplesmente a planta viva, né? Estou falando de ativo biológico, então falou da planta portadora,
eu estou falando da planta viva. Beleza. Essa plantinha viva tem que obedecer alguns critérios. Então, para ser ativo biológico, tem que ser a planta viva que... Vamos lá, quais são os critérios que ela tem que obedecer? Primeiro, ela é utilizada... Olha lá, que esquema tranquilo. Ela é utilizada para que você possa produzir um ativo biológico. Então, ela é utilizada na produção, coloca aí, na produção de ativos biológicos. Então, é usada na produção de produtos agrícolas. Aí, vamos lá. Para o teu esquema ficar melhor agora, olha só. Eu disse a você que uma planta portadora é aquela que é utilizada para a produção de produtos agrícolas. Ativos biológicos são diferentes de produtos agrícolas. Então, vou colocar já nesse esquema aqui algumas pegadinhas de prova, tá? Vou colocar no cantinho aqui, ó. Falou de produto agrícola. O produto agrícola, ele é diferente de ativos biológicos. Por quê? Eu chamei sua atenção agora há pouco de que um ativo biológico é o animal ou a plantinha vivos. E um produto agrícola, geralmente é um produto que passou por uma transformação já. Então, passou por uma transformação se tornando num produto. Então, quando você tem um produto, você já não tem mais o animal ou a plantinha vivo, tá? Porque já passou a fase, passou por uma transformação. Então, a planta portadora não pode ser confundido com o produto agrícola. A planta portadora, inclusive, é um ativo biológico, beleza? Fica atento a isso aí. Então, a planta portadora é aquela que é a planta viva que é utilizada na produção de produtos agrícolas. Tem mais uma característica da planta portadora, que é a seguinte: ela pode ser cultivada, ela é cultivada para produzir frutos. Beleza. Ela é utilizada para produzir frutos. Tranquilo. Então, olha só. A gente vai trabalhar muitas outras definições aqui. Nós estou chamando a atenção desde já para o que é mais importante em prova. Se você vai fazer uma prova que envolva ativos biológicos, é muito importante que você tenha clareza do conceito dela. Então, a gente já viu. Ativos biológicos, eu tenho o animal ou a plantinha vivos. Então, o alcance do CPC é exatamente na busca de identificar, conceituar, mostrar qual é o tratamento adequado dado para os ativos biológicos. Então, você vai ter aqui como alcance os ativos biológicos. Então, você tem alcance os ativos biológicos, mas um dos alcances do CPC 29 também é tratar de subvenções, né? Doações ou até mesmo incentivos que o governo faz para que uma determinada pessoa possa ter subvenções e assim possa cultivar, possa plantar, possa cuidar dos animais. Então, é falado também no CPC sobre as subvenções. Giovanni, mas as subvenções já ouvi falar no CPC 07. Pois é, lá no CPC 07 seria subvenções para outras finalidades. Subvenções de acordo com o CPC 29 só vai ser relevante para o CPC 29 as subvenções que envolvam ativos biológicos, de acordo com a sua mensuração. Tu vai trabalhar aqui também a mensuração do ativo biológico, beleza? Então, ele fala de ativos biológicos e também fala de produtos agrícolas. Ok? Então, tranquilo. Continua com as nossas definições aqui, ó. Já fizemos ativos biológicos, planta portadora. Outra definição muito importante é a transformação biológica. Olha só, quando o examinador usar o termo transformação biológica, tu não pode confundir não, sabe por quê? Porque a transformação seria um processo de crescimento, de degeneração, alguma coisa que envolva e transforme aquele ativo biológico, ou mudando, né, simplesmente mudando esse ativo, porque ele está evoluindo ou porque ele está, né, deteriorando, tá? Então, a transformação biológica tem a ver com o crescimento que ele passa, ou seja, um processo de crescimento, ou ainda processo de degeneração. São esquemas aqui
São informações importantes. Então, o processo de crescimento, degeneração. O CPC 29 ele também conceitua aquilo que se refere à colheita, o que é colheita do ativo, né? Então, o processo de crescimento, degeneração, se envolva também, além do processo de crescimento e degeneração, alguma procriação, processo de mudança que ele passa, né? Então, seria aqui a procriação. Beleza. Então, transformação biológica. Se você tem um animal, uma plantinha, né? Então, o animal seria o crescimento, a engorda do gado. Se for uma plantinha, está crescendo a planta, está começando a dar frutos. Então, transformação biológica. Ok. Geralmente, a transformação biológica, o examinador tenta confundir você com a colheita. Até nem é fácil de confundir, não, cara. É bem difícil de confundir. Nem dá, porque dá para separar bem, dá para muita clareza, né? O que é uma colheita. Ó, falou de colheita. Colheita quer dizer a extração, tá? Então, na colheita, você vai ter a extração. Cara, de verdade, é um momento em que você percebe que o animal ou a plantinha deixa de estar vivo ali, né? Eu estou trabalhando assim. Se você teve uma colheita de soja, por exemplo, a soja é um dos exemplos que a prova traz como cultura anual, né? Aqueles elementos de cultura, porque você anualmente acaba que faz um novo plantio e quando você faz a colheita, tem que replantar. Então, você simplesmente mata o ativo biológico ali para transformar ele em um determinado produto agrícola, beleza? Pronto. A extração do produto. Então, essa extração do produto é aquela que sai de um ativo biológico. Tá. Como eu sumi da tela aí para você, deixa eu só organizar as informações de novo aqui, que a gente teve essa pausa, né? Mas olha só, que tranquilo. Transformação biológica é o processo de crescimento, degeneração e procriação. Já a colheita é a extração do produto de ativo biológico. Ou então quando ela cessa, né? Quando encerra a vida do ativo biológico. Então eu posso dizer também que isso aqui é a cessação do ativo biológico. Porque depois que você fizer a colheita, acaba a vida dele, né? Já que o ativo biológico é o animal ou a plantinha viva, então pronto, né? Vai separar. Então, olha só que importante aqui. A gente conceituou alguns elementos. O examinador às vezes chama alguns itens mais bobos, né? Eu vou conceituar só porque está no CPC, mas é um negócio mais bobo, que ele chama de grupos de ativos biológicos, né? Então, se eu chamar de grupos de ativos biológicos, a gente está se referindo aqui, em grupos de ativos biológicos, simplesmente se referindo a ativos biológicos semelhantes, né? Você reunir ativos biológicos semelhantes. Então, você pode ter grupos de animais ou de plantas. Então, grupos de animais ou de plantas, que são animais ou plantas que estão vivos. Beleza? Olha só. Para que não haja qualquer dúvida... Minha régua, cadê minha régua que estava aqui? Eu escondo o troço todo e some. Olha só, para que não haja qualquer dúvida, eu vou fazer um esquema bem fácil aqui para você, em relação aos ativos biológicos, tá? Vamos lá. Beleza. Ativos biológicos, um esquema bem tranquilo para você. O que é importante desse esquema? Nossa, que coordenação motora top. Sem régua, tá, turma? Sem régua. Ok. Olha só. Eu estou usando a régua aqui. E ainda assim sai torto, Lucas, mesmo com a régua. Eu vou colocar 3 informações distintas aqui para que a gente possa... O que seria um ativo biológico? Se você fizer esse esquema aí também, né, as suas anotações, com certeza ficarão bem melhores aí que as minhas, né? Ficará bem melhor que a minha. Então, o produto agrícola, você separar bem o produto agrícola daquilo que seria o produto... Ficou retinho aqui, ó. E aí você vai colocar o produto que é resultante. Um produto que é resultante do processamento que ele vai passar. Então, vamos lá. Deixa eu ver se você entendeu qual a intenção do meu quadro. Vamos lá. Se eu fizer aqui, ó, o carneiro. Você conhece um carneiro, né? Que faz bé. Pronto.
Um carneiro é um ativo biológico. Só que você pode tirar a lã lá do carneiro, que aí você vai ter um produto agrícola. Só que dessa lã é possível fazer fio, né? Um lençol de 20 mil fios. Então, fio dá para fazer um tapete, dá para fazer um casaco. Então, tudo isso aí, agora você consegue ver como é diferente, né? Como os elementos são diferentes. Então, o carneiro, ele está vivo. Então, como ele respira, como diz o bizuzinho aí, como ele respira, o fato dele respirar faz com que você trate como ativo biológico. Beleza? Então, vou botar mais informações aqui para você separar sempre com esse esquema aí. Então, dá para fazer... Deixa eu fazer logo as linhas todas. Enquanto isso, vai respondendo aí como é que você está papirando aí, que eu vou lendo aqui os comentários. Vocês estão bem? Vocês estão me assistindo aí? Vocês estão bem? Já jantaram? Se for jantar, lembra que não tomar sopa, que sopa não é janta, tá? Ó, vamos lá. Então, carneiro, a gente colocou como animal biológico. Se eu for colocar assim, ó, uma cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é o ativo biológico. Então, a cana-de-açúcar é o ativo biológico. Dessa cana-de-açúcar, você pode ter a cana colhida, ok? E se a cana está colhida, é o produto agrícola. E daí você pode fazer cachaça não, vou colocar aqui, ó, açúcar, né, que é um produto da cana, o suco, doce, sei lá, um monte de coisa você pode fazer a partir do item. Então agora você entendeu. Se você tem um arbusto de chá, chá de capim-santo, chá de cidreira, o arbusto é o ativo biológico, porque a plantinha está plantada ainda, tem um animal, a plantinha viva. Depois você vai ter a folha colhida. E se você fizer a folha colhida, então como a folha foi colhida, agora virou um produto agrícola. E aí, se você transforma isso num chá, pronto, agora é um produto resultante do processo. Viu como é tranquilo? Então você vai separando esses vários aí. Então eu vou colocar aquilo que mais cai em prova, tá? Mas cai muito mesmo. É a árvore que foi plantada com a intenção de cortar esse troço, né? Então, seria uma árvore... Porque assim, vai ficar estranho que eu vou escrever, mas é porque está no CPC assim. É árvore para madeira. Como assim, Giovanni? É porque o cara tem a árvore, vai cortar aquilo em toras de madeira e vai vender a madeira. Então, se ele fizer a venda da árvore cortada, a árvore cortada já se refere ao produto agrícola. Então, a árvore cortada é o produto agrícola. A árvore para madeira, quando a árvore plantadinha lá, está respirando, fazendo a fotossíntese ela de boa, aí sim, a árvore é um ativo biológico. E aí, cortou a árvore, produto agrícola. E aí você vai transformar isso aí, provavelmente, em toras de madeira. Não sei se você usa com esse nome aí. A tora da madeira, ou até mesmo a madeira serrada, que é outro nome que pode ser usado, né? Então, madeira serrada. Tranquilo até aqui, turma? E aí, muitos outros exemplos podem surgir daqui. Eu ia colocar mais, vou colocar só um que fica bem mais amplo. Eu ia colocar assim, tipo maçã, a uva e esse monte de coisa. Só que você pode colocar assim, ó. Falou de árvore frutífera, então a árvore frutífera vai dar um fruto. O fruto é o produto agrícola. Então a árvore frutífera vai dar um fruto. Quando é que eu sei que é um produto agrícola? Quando a fruta foi colhida. Você percebe que eu vou colocando a palavra colhida em todas elas? Colhida, colhida, colhida. Para que você consiga visualizar que depois que a fruta está colhida, não está mais vivo esse troço. Beleza. Então, e depois você pode processar essa fruta. Então, fruta processada. Bom, como assim processada? Ah, cara, pode fazer suco, pode fazer doce, pode fazer qualquer outra coisa com esse item. Legal. Agora vamos para o bizu da prova. É o seguinte, ó. A gente falou aqui que é possível que exista uma planta portadora, ok? Planta portadora é aquela planta que está portando, né? Ela porta o ativo, ela é o ativo biológico e ela pode efetivamente, a partir da planta portadora, você pode visualizar que sai, né, alguns produtos agrícolas. Então, da planta portadora vai sair um produto agrícola.
esse produto agrícola poderá ser processado. O fato é, enquanto planta portadora, você tem a planta portadora classificada no ativo imobilizado. É como se você pensasse assim, uma empresa tem máquinas que cria, ela com a máquina dela ela cria produtos. Então alguém que tem uma planta portadora, o produto dela é o que essa planta produz. Então a planta portadora, ela fica classificada lá no ativo imobilizado. Então os ativos biológicos, em regra, estão classificados no ativo biológico. Enquanto o produto agrícola em si, quando você tem um produto agrícola já, ele é um produto classificado no estoque. E isso vai mudar a sua mensuração. Na hora que a gente for mensurar um animal ou a plantinha vivo, né? Então o ativo biológico fica no imobilizado, já o produto agrícola, ele fica classificado lá no estoque. Beleza? Aí vem a maldade da prova. Você já entendeu o que é uma planta portadora. Porém, existe algo que parece planta portadora, mas não são. Então, olha lá, não são plantas portadoras. Ó, não é classificado como planta portadora esse exemplo que eu te mostrei aqui, ó, que é uma árvore para madeira, onde eu simplesmente estou com a árvore, mas não porque ela vai dar frutos, sim porque eu vou cortar essa árvore, né, no final do período para virar a tora da madeira. Então, árvore, né, cultivada para tora de madeira não é planta portadora. Então, uma árvore cultivada e ela está sendo cultivada para que eu possa fazer toras de madeira. Giovanni, sério que isso cai em prova? Cara, cai, acredite. Se ela é cultivada para ser vendida a tora da madeira, então ela não é uma planta portadora. Porque para ser uma planta portadora é importante que ela esteja portando os produtos, certo? Nesse caso ela já é o próprio produto, então ela não está portando nada. Beleza. Também não é classificado como planta portadora as culturas, ó, culturas anuais. Vamos lá, culturas anuais. O que é a cultura anual? É o tipo de produto que precisa ser plantado novamente depois de colheito, né? Então, geralmente essa cultura anual são aquelas que possuem ciclos de plantio anual. Então, o ciclo é anual. E como o ciclo do plantio é anual, significa que ao final de determinado ano ele vai colher. E depois da colheita, então após colheita, não dá para colher mais nada, porque vai ter que replantar. Então, haverá um replantio, né? Então, como vai plantar novamente, então não é o caso chamar isso de ativo como planta portadora, beleza? Não estou dizendo que não é ativo biológico, tá? Vamos lá, volta comigo aqui na tela. Olha só, só para destacar para você aqui. Quando a gente se refere a uma planta portadora, a planta portadora é um ativo biológico. Ok, ativos biológicos são classificados no ativo imobilizado. A partir do momento que você tem a colheita de um ativo biológico, só tem que ter muito cuidado, ó. Quando você tem lá, geralmente a colheita é feita do produto que esse ativo biológico proporciona. Então, quando você vai em determinado lugar, tem lá laranjeiras, e aí você passa e tira uma laranja lá do pé. Pronto, tirou a laranja foi desconectada de lá, né, da árvore. Então, tirou a laranja é o produto, enquanto a laranjeira lá é um ativo biológico. Beleza até aí? Quando você tira de lá esse ativo biológico, então você tirou de lá, é um produto já, deixou de ser um ativo biológico porque você fez a colheita. Então, a fruta colhida já é um produto agrícola. E o produto é tratado como estoque, ele é mensurado como estoque. O ativo biológico é mensurado como ativo imobilizado. Tá claro esse bizu aí? Então, separa bastante isso aí para você não errar. Ok, árvores cultivadas, né, com a intenção de vender a tora da madeira, não está portando nada, então não posso chamar isso de planta portadora. Planta portadora seria o caso em que aquela planta está portando algo, né, portando frutos e tal, e aí você vai extraindo os frutos. Você tem uma planta portadora quando a partir dela você vai tirando produtos agrícolas. Perfeito? Volta para a tela aí, Lucas, vamos para a tela. Olha só. Pronto. Então agora você vai fazer comigo aqui uma outra anotação importante que se refere ainda aos produtos agrícolas. Olha só. Esqueminha para a prova. Nas situações, ó, quando você tem uma planta portadora, significa que você pode tirar vários
né? Você pode tirar vários produtos agrícolas dela. Mas pode acontecer que essa plantinha aí já está com a vida útil dela bem desgastada e não está servindo para quase nada mais. Então, quando a planta portadora não tem mais uso, e é possível que isso aconteça, então imagina aí uma árvore que dava muitos frutos e agora, pela vida útil dela, já está dando um número bem menor e está ficando já em desuso. Então, se ela não tem mais uso, o fato dela não ter mais uso, você pode tratar como se fosse uma sucata. Olha que massa que o CPC fala. Então, ela pode ser vendida como sucata. Cara, para você concordar com isso em prova, tem que estar seguro, né? Você, como é que pode, cara? Sucata, o carro da sucata, quando passa aqui na rua, ele quer comprar alumínio, ferro, panela de pressão, ok. Mas quando fala aqui como sucata, qual seria a sucata que uma planta poderia proporcionar? Ela pode, sei lá, se for uma árvore, por exemplo, ela pode servir para lenha. E aí ela não estava cultivada para lenha, mas agora seria sucata. Aí você pode usar ela como uma lenha, beleza? Tranquilo. Outro bizuzinho muito cobrado em prova é essa outra frase aqui. Então grava essa aqui. Quando a planta portadora não tem mais uso, então ela pode ser vendida como sucata. Outro bizu que tem caído bastante é o produto em desenvolvimento de uma planta portadora. Então assim, ó, nós temos na criação de determinado ativo fases, né? Vou colocar aqui uma linha do tempo. Como se eu tivesse uma fase de pesquisa e essa fase de pesquisa passa por uma fase de desenvolvimento. Então imagine que você está criando uma planta portadora. Como assim, Giovanni? Sei lá, você está querendo fazer uma mágica aí. Existe uma semente, não é mágica, desculpa, é ciência, né? Existe uma semente de determinado fruto que demora 10 anos para dar frutos, né? Uma plantio lá. E aí você está fazendo alguma coisa para enxertar, fazer alguma coisa para que ela possa fazer em um ano só. Então, toda essa fase de pesquisa aqui, ó, é chamada fase de despesa. E quando você tem aquilo que está em desenvolvimento, então a fase de desenvolvimento eu posso chamar isso de ativo biológico, tá? Isso acontece lá para o ativo intangível também. Fase de pesquisa é uma fase de despesa. Então, na prova, em relação a esse tema, a frase é bem objetiva, ela é bem direta. Ela fala assim, produtos em desenvolvimento, ó, produto em desenvolvimento. Eu estou escrevendo aqui e eu fico na dúvida se você está copiando, fazendo um esqueminha bem bacana aqui também. Às vezes eu fico imaginando só a pessoa no telefone mesmo, conversando com outro amigo, falando de nada assim, sabe? E eu falando sozinho. Produto de desenvolvimento de planta portadora, ó, de planta portadora. Então, produto em desenvolvimento de planta portadora é ou não é um ativo biológico? É um ativo biológico, ele é. Por quê? Eu estou destacando que ela está em fase de desenvolvimento, ok? Beleza. Então, um produto em desenvolvimento de planta portadora é um ativo biológico. Tranquilo? Show de bola. A gente já esquematizou aqui bem legal. Dá para fazer uma questão, mas acho que antes dessa questão é preciso ficar em um outro esquema. Um outro esquema que é o seguinte, ó. Existe uma classificação em relação ao ativo biológico. Que é assim, ó. O ativo biológico, você já sabe que ele classifica no imobilizado. Legal. Só que eu posso ter uma classificação um pouco diferenciada para esse ativo biológico, que seria a planta portadora, ok? E as provas mais recentes estão trazendo um termo chamado planta hospedeira. Essa é bem recente mesmo, tá? Então, assim, eu já entendi o que é uma planta portadora, que está portando o produto agrícola, você consegue tirar a partir dela. Agora, o que seria uma planta hospedeira? A gente vai ver direto na questão e você vai ver como isso é verdadeiro. Vamos lá, olha a primeira questão aí. Questão 1. Quem não tem o material, coloca aí na tela de Lucas, por favor. E aqui abaixo do vídeo tem um link para você ter acesso a esse material de questões, tá bom? Aí você tenta fazer, você pode fazer um pause e tal, tenta fazer a questão e aí você acompanha aqui a correção. Vamos lá, na tela. Olha só,
A contabilidade da produção agropecuária possui procedimentos e elementos próprios que a diferenciam da contabilidade societária tradicional. Um desses procedimentos é a necessidade de avaliação a valor justo dos chamados ativos biológicos, exceto aqueles que caracterizem como hospedeiros ou portadores. Um exemplo de ativo hospedeiro é... Giovanni, eu não entendi não o que é um ativo hospedeiro. Entendeu sim. Por exemplo, o boi para o abate, olha aqui, ó, o boi para o abate, se você fizer o abate do boi, você simplesmente deixou de ter um ativo biológico. Então, o boi para o abate aqui, ele é o ativo biológico, ele não é um hospedeiro. Agora, se eu fizesse assim, ó, então a letra D não pode ser o gabarito, mas se eu tivesse aqui o boi, como é que é, Lucas, o nome quando o boi vende os espermas, como é que é o nome? Boi reprodutor, isso mesmo, tá certo, moleque. O boi reprodutor. Não é o boi que vende, é o dono, pô, para de rir aí. Então, o boi, se for para um boi sendo mantido ali, um gado para reprodução, aí sim você tem um boi que é hospedeiro. Nesse caso, ó, o pé da soja. O pé da soja, ele é de cultura anual, ou seja, quando você vai colher a soja, não fica nada, passa aquele tratorzão lá, arranca tudo, aí tem que plantar de novo. Então, não é o caso, o pé da soja. O café colhido não é um ativo biológico, porque aqui o café colhido já é o produto agrícola, então não é também o café colhido. O algodão herbáceo, já vou ensinar o que é herbáceo, mas eu sei que quando você faz a colheita do algodão, tem que plantar de novo. Então, é diferente da laranjeira, ó. Na laranjeira você vai lá, arranca a laranjeira continua top, viva lá e dando mais laranja. Então, o gabarito da número 1 é a letra A. Ó, quem acertou, digita o comentário aí. Pega, lese, quem errou, queda. Coloca um queda aí que eu vou saber. Abre aqui para eu olhar também, para eu acompanhar. Por favor. Não, aqui direto no meu telefone. Que aí vai ficar, eu já olho direto no meu telefone a galera comentar. Beleza. Volta para a tela lá. Questão número 2. Confere que o pessoal está assistindo direitinho aí, né? Está acompanhando, né? Ok. Não é a questão 2 não, eu acho que é mais esquema aqui primeiro. Vamos lá. Até agora, a gente já trabalhou a parte de definições e agora a gente vai trabalhar com a parte de reconhecimento e mensuração. Ei, é a parte mais importante, hein? Então, reconhecimento, como é que faz o reconhecimento do ativo? É reconhecer e registrar, tá? Então, reconhecimento e mensuração. Vamos lá. Na parte de reconhecimento e mensuração, a tua preocupação é o seguinte, ó. Olha só. Você só pode reconhecer um ativo biológico quando ele consegue satisfazer os critérios para reconhecimento. Então, quais são os critérios de reconhecimento de determinado ativo? Vamos lá. Eu vou forçar a barra um pouquinho aqui e vou perguntar a você quais são os critérios lá do CPC 00. Eu vou escrever bem aqui, ó. CPC 00. O que fala o CPC 00? A estrutura conceitual básica. Fala sobre o ativo. E a gente diz que o ativo é um recurso controlado por uma entidade, resultado de eventos passados, capaz de gerar benefício econômico futuro. Então, falou de ativo, a gente está falando de um recurso que é controlado pela entidade, resultado de eventos já ocorridos no passado, então tem que ser resultante disso, ó, eventos no passado, e que gerem um benefício econômico futuro. Legal, isso é para chamar de ativo algo que está lá no CPC 00. Em relação a reconhecimento e mensuração do ativo biológico, então aqui, ó, faltou colocar que eu estou falando do ativo biológico. Ah, eu já sabia que eu estava acompanhando desde o começo da aula, eu sei que hoje é tudo ativo biológico. Ó, ativo biológico é o animal, bota aí na tela rapidinho, só para você lembrar uma coisa. Ativo biológico é o animal ou a plantinha vivos. Aí eu falei isso na aula aqui. Aí
Exemplo, né? Você vê aqui, o boi é um ativo biológico, né? E aí eu comecei a perceber em sala de aula, as amigas conversando uma com a outra, e a moça falou assim, é ativo biológico? Aí eu não entendi muito não, se é ativo biológico. Veio, por que tu chama de ativo biológico? Se essa vaca não me ligou, não sei o que e tal, não sei o que. Então assim, tu pode gravar que ativo biológico é um animal, a plantinha é vivo, e aí quando tiver com raiva de alguém, você fala assim, é um ativo biológico mesmo, e segue, chama de ativo biológico e prospera. Vai avança lá. Então, critérios de reconhecimento de um ativo biológico. Cara, para ser ativo biológico, então tem que atender o seguinte, ó. A entidade precisa controlar o ativo. Então, ela controla, ok? E é resultante de eventos passados. Giovanni, não é a mesma coisa do ativo? Sim, bebê, é um ativo biológico, lógico, tem que atender tudinho. Então, controla de eventos passados. E gera provável benefício econômico futuro. Então, também traz provável benefício econômico futuro. E também pode ter o seu valor justo, olha lá, possui o valor justo ou o valor de custo, que seja mensurado, o valor justo ou custo, puder ser mensurado confiavelmente. Então, puder ser mensurado confiavelmente. Vamos lá, o que a gente quis dizer aqui? Ó, ativos biológicos. Para ser ativo, tem que ser um recurso controlado. O que é controle, Giovanni? O que é estar controlado? Controle é quando você está, né, controlando, eu faço assim como se fosse dirigindo, né? Mas estar sob o controle é quando você, ao mesmo tempo que você tem os benefícios daquele ativo, você assume os riscos desse ativo. Por isso que ele é sob teu controle. Então não precisa estar quitado, não precisa estar com a propriedade legal. O que importa é você ter controle do ativo. Em relação ao ativo biológico, vale a mesma coisa. Só precisa estar sob o seu controle e resultado de eventos passados, gere provável benefício econômico futuro para a entidade e também possa ter o seu valor justo ou o valor de custo mensurado confiavelmente. Se não der para mensurar confiavelmente, vai dar problema na hora de mensuração, né? Na tela aqui comigo, olha só. Valor justo ou custo, então separou aí, valor justo ou custo puder ser mensurado confiavelmente. Então, olha só, qual vai ser a regra para a mensuração? Você vai colocar aqui, ó. Qual é a regra? Escreve aí. O ativo biológico, ele deve ser mensurado da seguinte forma. O ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo. Olha só o bizu, hein? Ao valor justo. Giovanni, tá desproporcional aí, cara. O tamanho, eu tava escrevendo de uma forma, agora aumentou do nada. É que eu dei zoom aqui nesse troço. Se eu tivesse aí, eu ia rabiscar no teu caderno e usar 12 litros de marca-texto se eu estivesse perto de você aí. Porque o ativo biológico, a regra é que ele deve ser mensurado ao valor justo. Tu não pode errar isso não, hein? Só que seria o valor justo subtraindo alguma coisa. Então, seria o valor justo menos as despesas de venda. Então, valor justo menos a despesa de venda. Ok. Se eu pego o valor justo menos a despesa de venda, eu tenho uma mensuração dele ao valor justo. Agora, seria assim, ó. Seria o valor justo menos a despesa de venda em que momento, né? Em que momento seria esse? Você vai colocar aqui, ó. No momento. Lá no momento, se for no início, né? No momento inicial. Ou no momento que seria o momento final de cada período. Então, no momento inicial e no momento final. De cada período. Show de bola? Show de bola. Em cada período
é para atender a competência, não é assim? Em cada período de competência. Ok. Só que tem uma possibilidade seguinte, ó. Vamos lá na tela aqui comigo. Ó, preciso olhar nos seus olhos. Vamos lá, comigo até aqui. Eu atrapalhei, mas depois tu vai ler aqui, ó. Tô aqui, tu vai ler direitinho. Olha só. Ativo biológico. Qual que é a regra para mensurar um ativo biológico? A regra, o ativo biológico é mensurado pelo seu valor justo, menos as despesas com a venda, lá no momento inicial ou no final de cada período de competência. Ponto. Grava isso no teu coração assim, escreve no cantinho post-it, bota nas paredes assim e pronto. Não esquece isso não. Essa é a regra. Quando é que vai ter a exceção? A exceção é quando a regra não dá para alcançar. Por exemplo, para que você possa registrar o ativo pelo seu valor justo, é importante que você tenha o valor justo dele. E quando não der para mensurar esse valor justo? Então seria diferente, né? Então vamos lá. Olha aqui. Seria aqui, ó. Exceto nos casos em que eu não consigo fazer essa mensuração. Então, exceto nos casos em que não seja possível. Nos casos em que não seja possível... Eita, pulou a questão. Nos casos em que não seja possível mensurar o valor justo. Se não der para mensurar o valor justo, então, como é que você vai achar o valor justo que não dá? Acho que eu entendi. Pronto. De forma confiável. Ok. Vamos lá. Olha aqui, está escrito aqui essa regrinha. Para tentar te incentivar, eu vou fazer isso aqui, ó. 12 litros de marca-texto, o ativo biológico deve ser mensurado, olha a regra, ao valor justo. Beleza. Estou gastando minha tinta todinha aqui, hein? Ao valor justo. Seria o valor justo menos as despesas de venda, lá no momento inicial e no momento final de cada período de competência. Lógico, essa é a regra, mas tem um momento que não dá para atender a regra. Aí quando não dá para atender a regra, seria nos casos em que não foi possível, não dá para mensurar o valor justo de forma confiável. E aqui a gente viu que um dos critérios para atender é que tenha um valor justo ou valor de custo que dê para mensurar confiavelmente. Então, se não deu para mensurar confiavelmente o justo, é porque você vai registrar pelo valor de custo. Pronto. Essa é a regra e aí você já tem, junto com a regra, a linda exceção. Então, coloca agora a exceção. Qual seria a exceção, então? A exceção seria nos casos em que ele não consegue registrar, né? Quando ele não consegue registrar o valor justo. Até para tirar uma dúvida de vocês aqui, eu vou, nessa primeira página que eu falei de definições, vou colocar uma definições do que seria o valor justo. O valor justo, lógico, eu não vou esgotar aqui o que é valor justo, até porque o valor justo tem um CPC que fala só dele, é o CPC 46, ele fala só do valor justo, você vê a complexidade, não porque é difícil, mas porque ele é interessante. Mas o valor justo, eu vou colocar as palavras-chave, ó. O valor justo seria o valor combinado entre as partes. Então, o valor combinado entre as partes em uma transação. Principais características, em uma transação não forçada. Então, quando eu digo que ela é não forçada, eu posso dizer também sem favorecimentos. Então, não forçada ou sem favorecimentos, tudo isso é valor justo. Então, imagina, você foi comprar um carro, você não é obrigado a comprar e nem o vendedor é obrigado a lhe vender. Vocês estão procurando o valor justo. É isso, o valor combinado entre as partes. Agora, esse valor justo ele pode ter alguma complexidade para ser encontrado. E eu vou mostrar para vocês agora nesse outro esquema aqui. Ó, como é que faz para encontrar o valor justo? O valor justo, ele pressupõe um mercado. Porque assim, ó, o valor justo é diferente do valor de mercado, tá? Só que o justo pega como base o valor de mercado. Entendi não, Giovanni? Pensa aqui, ó. Se você, vou colocar um exemplo aqui que seria um carro. Olha que carro top. Pronto. Esse carro aqui, se você for vender um carro ou comprar um carro, você vai pesquisar a tabela FIPE.
a tabela que vai dizer o preço do mercado. Mas o valor justo seria o valor combinado. E aí, quando você é o vendedor, você tenta vender pela tabela FIPE, mas percebe que as pessoas querem pagar abaixo da tabela FIPE. E quando você é o vendedor, você quer vender acima da tabela FIPE. Quem é comprador quer comprar abaixo da tabela FIPE. Pronto. Então, o FIPE seria aquilo que eu olho no mercado e o valor justo é o combinado entre as partes. Beleza. Agora, olha só. Qual é a principal base do valor justo? Então, a principal base para eu achar o valor justo é exatamente o mercado. Então, por muitas vezes eles se confundem e por várias vezes são usados como sinônimos de que o valor justo seria o valor de mercado. E, em regra, ele até pode ser tratado dessa forma, porque o valor justo é aquele que o mercado está, te forçando a comprar. Ok, mas aí o fato é, você pode conseguir um preço abaixo do valor de mercado. Beleza, o que esse esquema fica melhor agora? Se você fizer assim, ó. O valor justo, ele é encontrado em um mercado que seria tido como um mercado principal. Então, mercado principal, você usa o valor justo desse mercado principal. E, na ausência de um mercado principal, se não houver um mercado principal, então, na ausência, você usa o mercado mais vantajoso. Olha que maldade que a prova pode cobrar aqui, hein? Ó. Vamos lá. Eu estou buscando o valor justo. O valor justo é encontrado com base no valor de mercado. Qual o mercado que eu vou usar? O mercado principal ou o mais vantajoso? Eu tenho que usar o principal, mas na ausência do principal, eu uso o mercado mais vantajoso. Por exemplo, existe mercado principal para o meu ativo biológico e o valor é 1.000. Aí, e se eu considerar o mercado mais vantajoso, está dando 1.100. Ó, nesse momento, tendo em vista que há um mercado principal, você vai ter o valor justo no valor de 1.000, que é o valor do mercado principal. Agora, na ausência do mercado principal, você teria 1.100, que seria o valor, na ausência do mercado principal, e você consideraria 1.100, beleza? Então, eu estou te mostrando situações em que está inviável encontrar o valor justo. Agora, imagina, eu não tenho nem o do mercado principal e nem o outro mercado. Aí, meu irmão, você está na merda agora, porque não tem como registrar o valor justo. E aí, como não tem como registrar o valor justo, você vai registrar isso pelo valor de custo, tá? Então, faz o print dessa tela aí, porque eu vou apagar essa parte. Então, pronto. Aí você copia, que eu vou apagar essa parte. Legal. E vou fazer com você agora o que seria a regra da... Regra não, a regra eu já te mostrei, né? Agora só falta a exceção. Beleza. Era para pagar mais rápido, demora aqui. Beleza pura. Ok. Então, regra está anotado já? Vamos fazer agora a exceção. A exceção diz o seguinte, ó. Quando não for possível mensurar ao valor justo, você já viu que quando der para mensurar o valor justo, o ativo biológico é mensurado pelo valor justo. Quando não der para mensurar ao valor justo, deverá ser mensurado ao custo. Não deu para mensurar o valor justo, você mensura ao custo. Mas seria o custo menos... Lembra que eu disse a você que ele é um ativo biológico e que fica no ativo imobilizado? Então, você seria menos a depreciação. Então, menos a depreciação acumulada. E por ser um ativo biológico e fica no imobilizado, sofrerá também o teste de recuperabilidade. Então, menos as perdas por impairment, né? Perdas por impairment. Beleza. Então, tirou aí, ó. Quando não for possível mensurar ao valor justo, deverá ser mensurado ao custo, menos a depreciação acumulada, menos as perdas por impairment. Ah, eu acho que eu entendi. Meu irmão, tu tem que gravar isso para sempre, não pode esquecer isso nunca. Porque olha aqui, ó. O custo menos a depreciação é só quando der merda na regra.
Entendi não? Vou te falar de novo. Olha só, bota aí na tela aí. Olha aqui, ó. Qual que é a regra? Regra, mensurar. Falou de ativo biológico. Ativo biológico é o animal, a plantinha vivo. Beleza. É ativo biológico, então seria aquilo que a entidade usa para produzir os seus produtos. Ativo biológico classifica no imobilizado. Para reconhecer, eu tenho que ter um ativo biológico, ó. Tem que ter controle sobre esse ativo biológico, resultado de eventos passados, e esse ativo biológico tem que gerar benefício econômico futuro e o valor justo ou de custo precisa ser mensurado confiavelmente. Beleza. Mensurou confiavelmente, agora vamos para o critério de mensuração. A mensuração do ativo biológico é pelo seu valor justo, como regra. Justo menos o quê? Despesas com a venda. Fechou. Valor justo menos despesa de venda, essa é a mensuração regra do ativo biológico. Valor justo menos despesa de venda. Justo, combinado entre as partes conhecedoras do negócio, sem nenhum tipo de pressão, achou o valor justo. Tira a despesa de venda, vai estar o valor do seu ativo pelo valor justo. Show! E nos casos em que não dá para mensurar ao valor justo, aí você vai considerar o valor de custo menos a sua depreciação acumulada, caso tenha uma depreciação acumulada, e menos as perdas de recuperabilidade. Ponto. Mas você percebe bem claro nessa frase, ó. Assim que ele descobrir, que ele encontrar o valor justo, já é para mensurar pelo valor justo menos a despesa de venda. Cara, essa regra é a regra. Falou de ativo biológico, mensurado ao valor justo. Beleza? Na tela aí. Cara, você gravou aqui a regra. Eu vou colocar aqui um esquema ainda mais claro disso, dada a importância que tem essa frase, tá? Vou até dar nome para esse troço, peraí. Vou dar um nome top. Coloca aí, ó. Esquema da mensuração da minha aprovação. Ixi, viajou. Cara, vou botar aí, ó. Esquema da mensuração. O esquema da mensuração vai forçar, e eu vou usar minha régua agora que eu estou usando régua, tá? Coloquei na tela aí, Lucas, enquanto eu estou fazendo só o desenho aqui. Só para perguntar se a galera tá bem. Vocês estão bem, turma? Tá aqui, ó. Setinha lá, legal. Beleza, vou fazer um quadro bacana. Tem que usar uma régua maior, porque aqui tá no limite e eu queria mais quadro aqui, ó. Vai mandando uma mensagem. Lucas, tem quantos likes aí? Quantos joinha aí? Pra saber se eu tô sozinho, se tem alguém assistindo. Eita! Legal. Vamos lá. Olha só, turma. Você vai fazer assim, ó. O que nós vamos organizar aqui? O esquema do esquema da tua aprovação, cara. Com esse esquema aqui... Giovanni, eu posso levar esse esquema no dia... Eita, peraí que deu errado aqui. Giovanni, eu posso pegar esse esquema e levar no dia da prova lá e tal? Pode não. Se você for pego, vai dar ruim pra ti. Poxa, deu um negócio, deu um bug aqui, Lucas. Ai. Vai, recuperou. Pronto. Beleza. Ok. Olha o que nós vamos fazer aqui agora. Quando eu falo de ativo biológico, ou então de registro, né? Você tem os tipos. Pode... Deixa um espaço aí, Lucas, para a galera acompanhar o que eu estou escrevendo. Seria o tipo aqui. Então, vamos lá. Você tem o tipo, tem determinada condição e haverá um reconhecimento inicial e haverá uma mensuração feita de forma subsequente. Olha lá. Eu coloquei determinado tipo, condição. Então, com esse esquema aqui, você pode gerar o esquema. Aí você pode colocar ele no banheiro, assim, quando você for tomar banho, escovar os dentes, que aí você faz todo dia, né?
Aí você faz todo dia, você vai ter contato todo dia. Aí vai ser massa. Uma das coisas que mais faz você ser aprovado, né, nas provas é exatamente o contato que você tem com a disciplina, né? Contato. É como aprender a falar. Você tem que falar bastante, aí você vai aprendendo, né? Beleza? Quanto mais contato você tiver com a disciplina, melhor. Olha só. Nosso esquema aqui vai envolver ativos biológicos. É dele que eu estou falando, então o tipo é um ativo biológico. Ok. Mas pode ser que haja uma mensuração para a produção e não para o ativo biológico, mas para uma produção agrícola. Então, ativo biológico, produção agrícola. Um ativo biológico, qual é a condição? A pergunta é assim, ó, eu já vou colocar logo as palavras-chave. Eu sei que ele tem que mensurar ao valor justo. E eu sei que ele tem que mensurar ao valor justo. Beleza? Então, você já sabe disso. A pergunta é se o valor justo é ou não praticável. Então, vou colocar aqui, ó. Se o valor justo for praticável, que é possível ele encontrar, ó, então, se é praticável ao valor justo, então o reconhecimento inicial será pelo valor justo, exatamente, porque é possível fazer. Então, você vai colocar o valor justo menos a sua despesa com a venda. Pronto, o valor justo menos despesa com venda vai ser exatamente o valor reconhecido no reconhecimento inicial. E na mensuração subsequente, exatamente a mesma. A mensuração subsequente será a mesma. Você vai fazer também o valor justo, então inicial e final, ó. Valor justo menos a despesa com a venda. Perfeito, fechou. É isso. Agora, e nos casos em que for impraticável o valor justo? Ó, agora eu estou falando de um ativo biológico em que é impraticável, eu não consigo chegar ao valor justo. Então, se eu não consigo chegar ao valor justo, jamais a mensuração será ao valor justo, porque eu não consigo chegar. Então, a mensuração será pelo valor do custo. Então, pelo valor de custo. Só que é só o valor de custo ou tira alguma coisa? Tira. Menos a sua depreciação acumulada, menos as perdas por impairment. Deixa eu ver o que é impairment. Aí é uma aula só para isso, ó. Impairment, perdas por redução ao valor recuperável. Legal. Beleza, então olha só, valor justo não deu para praticar, então mensura pelo valor de custo. Mas qual vai ser a mensuração subsequente? Aí é legal quando o examinador coloca assim, ó. Assim que praticável, quando der para praticar já o valor justo, então assim que praticável, você vai considerar o valor justo menos as despesas de venda. Percebeu como é importante esse tema? Então, a regra é o valor justo. Se o valor justo for praticável, então faz o justo menos despesa de venda. Se ele não for praticável, aí é o valor de custo. Mas se puder ser praticado na sequência, já muda de novo. Volta para ser o valor justo menos as despesas com a venda. Beleza? Ok. Em relação ao produto agrícola, a condição de produto agrícola é o seguinte, ó, não é mais o fato de eu conseguir praticar ou não, é o fato de ter efetuado a colhida, né? Então, colheu, ou então se for um gado, né? Um abatimento, se você abateu o gado, se você fez a colheita, aí pronto. A mensuração, né, o seu reconhecimento inicial, também será ao valor justo, menos as despesas de venda. Então, pega o valor justo e tira as despesas de venda. Só tem que ter um cuidado agora. Ó. Se tu faz o justo menos as despesas de venda, é para o reconhecimento inicial. Mas agora você está falando de uma produção agrícola. Lembra que eu disse a você alguns slides atrás aqui, que quando fala de produção agrícola, a produção agrícola é um estoque e não um ativo imobilizado? Como ela é um estoque, ela vai ser tratada pelo CPC 16 e não mais pelo CPC 29 pela sua mensuração subsequente. Então, na mensuração subsequente, vai atender o CPC 16. Lá no item 9, quando ele fala que os estoques são mensurados pelo valor de custo
ou valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Então, dos dois, o menor. E aí, há até um texto legal do CPC que ele fala aqui, ó. Esse valor justo menos a despesa de venda é usado no reconhecimento inicial do produto agrícola. E olha que massa, ele vai compor o valor de custo lá no CPC 16. Legal? Importante essa frase, tá? Então, na colhida da fruta ou no abatimento do gado, o reconhecimento inicial é pelo valor justo, menos a despesa de venda. Só que ele passou a ser estoque, e aí o estoque é regulado pelo CPC 16. Se você quiser olhar o CPC depois, você vai lá no CPC 16 e dá uma lida no item 9. Então lá no item 9 vai falar do CPC 16. Beleza? Turma, tranquilo aqui, cara? Eu acho que até atrapalhei o esquema aqui que agora você me colocou aí. Coloca no cantinho, Lucas, rapidinho. Coloquei no cantinho. Eita! Eita, fiquei igual o Homem-Formiga agora, fiquei meio... Então deixa aí, beleza? Deixa no cantinho, deixa lá mesmo. Turma, então beleza. Olha só, olha pro esquema aí, faz o print agora do esquema, faz o print do esquema aí, bacana. Aí, ó, peraí, faz o print do esquema. Olha só, o ativo biológico, quando praticável o seu valor justo, então você vai mensurar pelo justo menos a despesa de venda. Agora, na mensuração subsequente, mantém-se isso. Quando se fala de um ativo biológico em que não foi possível mensurar o valor justo, então você mensura pelo custo, menos a despesa de depreciação, menos as perdas acumuladas por impairment, ou por redução ao valor recuperado. Ponto. Mas assim que praticável, já começa a praticar o valor justo, menos as despesas de venda. Diferente para a produção agrícola. Na produção agrícola, o que você vai buscar para mensurar não é exatamente se é praticável ou não o valor justo, tá? Você vai praticar diretamente a colhida, o fato de você ter colhido e o fato de você ter abatido. Então, colheu, abateu, já vai para o reconhecimento inicial pelo valor justo, menos as despesas de venda. E, a partir daí, a mensuração subsequente já é de acordo com o CPC 16, item 9 sobre os estoques, que fala que os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. O que é o valor realizável líquido? É o preço de venda menos os custos ou os gastos necessários para realizar aquela venda. Aí, perfeito. Show de bola. Na tela de novo, Lucas. Olha só. Cadê minha água, velho? Alguém aqui. Perfeito, turma. Esquematizamos isso. Deixa eu ver se tem uma questãozinha que fala disso. Acho que é a questão 2. Pronto, 2. Enquanto o custo, olha lá, enquanto o custo deduzido da depreciação, amortização ou exaustão, revisado periodicamente pela avaliação de recuperabilidade do valor investido, é o critério de avaliação de ativos imobilizados na maior parte das empresas, ó, até aí só farofa, tá? Ok. Nas empresas, ó, não, bota no cantinho que eu vou aparecendo aqui. Enquanto o custo deduzido, fica atento ao seguinte, até aí, cara, até esse momento que ele falou até as empresas, é só farofa, tá? Nas empresas agrícolas, os ativos biológicos, os ativos biológicos nas empresas agrícolas devem, em geral, ser avaliados pelo valor justo. Certo ou errado agora? Se é um ativo biológico, vamos lá para o esqueminha. Falou de ativo biológico. Quando o tema em relação ao ativo biológico for a mensuração de um ativo biológico pode ocorrer pela sua regra ou pela sua exceção. Qual é a regra? A regra é que a mensuração é pelo valor justo menos as despesas que ocorram no momento da venda. Então, justos menos venda é a regra. A exceção é quando não dá para achar o valor justo, que ele é impraticável. Aí você faz pelo valor do custo menos a depreciação menos as perdas por recuperabilidade. Né, perdas de impairment. Beleza? Portanto, o item 2, o gabarito é certo. Quem acertou, pega, Leso. Pega, comemora.
Fácil ou fácil pra caramba, questão 2? Bem facinho, né? Olha só. Vamos fazer a questão 3? Questão 3 é interessante também. Questão 3, um tal de exame CFC, conhece? Exame de Suficiência do Conselho Federal. Foi na prova de 2018, na primeira edição. Uma companhia tem como objeto social a produção e comercialização de cana-de-açúcar. Para tanto, consta em seu balanço patrimonial algumas lavouras de cana-de-açúcar, registradas no grupo do ativo biológico. Em seu último exercício social, a companhia divulgou que aplicou de maneira consistente as seguintes políticas. Olha lá. Aí vai querer saber se a conduta foi certa ou foi a conduta errada. Bem tranquilo. A cana colhida, olha lá. Gente, cana colhida. Só eu e você, eu estou ouvindo sua voz. A cana colhida é um ativo biológico ou é um produto agrícola? Pronto, eu ouvi. Poesia. Cana colhida é um produto agrícola e não um ativo biológico, certo? Beleza. A cana colhida foi mensurada ao valor justo, menos as despesas de venda no ponto da colheita e reconhecida nos estoques de produtos agrícolas no ativo circulante. E aí, turma, item 1, certo ou errado? Certo ou errado? Cara, tá no esquema aqui que a gente fez agorinha, ó. Falou de produção agrícola, se foi colhida, é pelo valor justo menos as despesas de venda e vai para os estoques no CPC 16. Então, o item 1 não só está certo, como o item 1 é uma poesia. Você pode colocar esse item 1 aí, emoldurado, pode até tatuar no seu braço, né? Perfeito. Porque ele deixou claro que a cana colhida não vai ficar no ativo imobilizado. A cana colhida é um produto agrícola, então ela vai para o ativo circulante, lá no grupo dos estoques. Item 1 perfeito. Onde não tem o item 1, eu já jogo fora aqui, vai enganar o cão, vai me enganar não. Item 2. Os estoques de adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas foram avaliados pelo seu custo de aquisição, haja vista que o valor de custo é menor que o valor realizável líquido. Olha só, estoque de adubo, fertilizante, defensivo agrícola, esse troço, ele é um ativo biológico? Não, não é um ativo biológico. E ele não está no ativo intangível, lá no ativo imobilizado. Está lá nos estoques, para ele utilizar na atividade dele. Legal. Estando nos estoques, a mensuração do estoque vai ser assim, ó. Os estoques devem ser mensurados da seguinte forma. Como é que mensura o estoque? Ou é pelo custo ou pelo valor realizável líquido. Compara dos dois, fica na contabilidade. Dos dois, escolhe-se o menor. Então, dos dois, o menor. Olha o que falou a questão. Os estoques de adubos foram pelo custo da aquisição. Haja vista que o custo estava menor que o realizável líquido. Então, fica dos dois o menor. Item 2, poesia também. Item 2. 1 e 2, poesia. Onde não tem o item 2, pode jogar fora aqui, ó. Não tem 2? Não tem 2 na D, corta. Não tem 2 na B, corta. Na C tem 2, mas não tem 1, cortei também. Então só sobrou a letra A, mas eu tenho que ler o 3, hein? As lavouras de cana-de-açúcar foram mensuradas pelo valor justo, utilizando a abordagem de preços de mercado. Olha lá. A lavoura de cana-de-açúcar foi mensurada pelo valor justo. Espera aí. A lavoura de uma cana-de-açúcar, a lavoura da cana-de-açúcar, é um ativo biológico ou é um produto agrícola, turma? A lavoura do ativo biológico. A lavoura do ativo. Já me entreguei o jogo, ó. Puta, mas eu sou muito bizonho, né? A lavoura da cana-de-açúcar, mano, foram mensurados pelo valor justo. É um ativo biológico, perfeito. Foram mensurados pelo valor justo, utilizando-se a abordagem de preços de mercado. É lógico, é lá que eu vou buscar o valor justo da commodity. Deduzido as despesas de venda com as vendas e custos a incorrer a partir da pré-colheita. Caraca, velho, muito massa. 1, 2, 3, 100% correto.
sem qualquer dificuldade, fácil pra caramba. Deixa eu só ver o que vocês estão comentando aqui. Se tá tudo comemorando. Pega, Lézio, como é o Júnior, Siqueira, Dijane, Castro. Tô vendo a galera aqui comemorando tudo, velho. Parabéns aí a galera que tá acertando. Show de bola, show de bola. Vamos fazer mais um? Acho que tem mais um aqui, hein? Tá. Vamos lá, questão 4. Olha a questão 4, que massa. Uma sociedade empresária tem como atividade principal a produção e a comercialização de milho. Olha lá. Produção e comercialização do milho. Aí você já vai lembrando. Se ele falar da plantinha do milho, então é ativo biológico. O milho colhido já é produto. Essa sociedade também desenvolve, em menor escala, a atividade de comercialização do fubá. Eita caramba, peraí. Fubá já é um negócio depois do milho. Né, Lucas? Como é que o cara faz? Tem a plantinha. Aí, da plantinha, aí colhe o milho. Do milho vai virar fubá, canjica, floco. Já é um negócio, bolo, já está processando a parada já. Já é resultado do processo. Então, canjica, milho arraial, esse troço. Flocos, todos resultantes do processamento do milho colhido. Eita, ele entregou, foi tudo já. Ó. É tudo processado do milho colhido já. Sabe-se que ao encerrar o último exercício social, faziam parte dos ativos dessa sociedade e estavam registrados em seu balanço o seguinte, olha lá, uma lavoura de milho no ponto da colheita. Imagina que a galera deve ficar feliz. No ponto da colheita já, é só passar o caminhão e arrastar. 120 toneladas de milho em grãos. Esse aqui tu entende que está em grãos. Então esse troço está colhido já. Ó. Colhidas na última safra. E armazenadas em silos. Eu vou dizer que é silos não. Não interessa, mano. Está armazenado o troço. Vai para que é silo. Produtos resultantes do processamento. Aí está dizendo que ele tinha alguns processados lá. Ó. Um fubá, o canjica, o amido, o bolo, sei lá. E estava armazenado no galpão. Ok. Até agora botou o terreno aí. Considerando-se apenas as informações apresentadas no CPC 29, né? Considerando isso e o CPC 29, que fala de ativo biológico e produto agrícola, assinale a alternativa correta sobre esses ativos da sociedade. Vamos lá, qual é a alternativa correta? A lavoura de milho é uma planta portadora. E aí, turma? Letra B. A lavoura de milho é um imobilizado em andamento. C. Os produtos resultantes do processamento do milho são classificados como estoques. E o milho em grãos e os produtos resultantes do processamento são classificados como ativos biológicos. Vamos lá, eu vou começar pelos absurdos aqui, tá? Eu estou esperando só o tempo que você escolhe uma alternativa. Estou lendo aqui quem vai marcar o quê. Escolhe uma alternativa, escolhe. Vamos lá. Ó, o milho em grãos e o produto resultante do processamento são classificados como ativos biológicos, certo ou errado? Errado, porque milho não respira. Tu já viu milho respirando? Ah, não, que está respirando, está esfriando. Não, não tem nada a ver não. Respirar seria ele, a plantinha ainda, tá? Então o milho em grão já foi colhido já. Então se está colhido, não respira. Para ser biológico tem que respirar. É o animal ou a plantinha vivo. Os produtos resultantes do processamento do milho colhido são estoques. Pera, se eu tenho um produto resultante do processamento do milho colhido, então eu tenho um estoque. Portanto, gabarito 4 na letra C. Pronto, marcaram aqui. Excelente, a galera marcando letra C, velho, que massa. Parabéns, pô, parabéns, show de bola. Show de bola, letra C, perfeito, turma, letra C. Porque a letra A fala que a lavoura de milho é uma planta portadora. Só que a planta portadora não pode ser aquela que você vai colher. Não é assim com milho, você passa, faz a colheita, tem que plantar de novo. Não tem como você esperar e a plantinha vai dar mais milho ali, não. Você vai ter que plantar de novo. Então não cabe a letra A. E a lavoura de milho é não um imobilizado em andamento, porque já está um imobilizado pronto, a lavoura de milho já está pronta. E pronta para colheita, inclusive. Então, 4, gabarito, letra C. Pega, Leso, comemora. Tem a galera falando que essa aí é mamão com açúcar, é mamão.
5. Questão 5, uma tal de Consulplan, banca do CFC aí, ó. Exame CFC 2018, segunda edição. Em relação à NBC-TG 29, que fala do ativo biológico, que trata de ativos biológicos e produtos agrícolas, analise a afirmativa aí. Vamos lá. Olha aqui, ó. É um animal e ou uma plantinha vivos. Se é um animal ou uma plantinha vivo, é um ativo biológico ou uma produção agrícola? Com certeza não pode ser a produção agrícola, porque o ativo biológico é exatamente o animal ou a plantinha vivo. Perfeito. Então, ativo biológico. Perfeito. Jogou fora a letra D de dado. Próximo. Compreende o processo de crescimento, degeneração, produção, procriação, que causa mudanças qualitativas e quantitativas no resultado. O que é isso? Turma, isso é exatamente o que a gente chama de transformação. É a transformação biológica. Pode acontecer transformação biológica e isso vai afetar o resultado. Inclusive, lembrei de fazer um esquema aqui agora sobre esse tema, tá? Então, transformação biológica, então isso não é atividade agrícola. Então, crescimento, degeneração, produção, procriação, isso é transformação biológica. Próximo. É o produto colhido de ativo biológico da entidade. O que é esse troço que é o produto colhido? O produto colhido, o produto colhido. Ah, Giovanni, é a colheita. Nada a ver. Isso aí, ó, é travel. Viajou. Por quê? Porque se ele está colhido, ele não é a colheita, ele já foi colhido. A colheita é a extração. Então, o produto colhido é exatamente a produção agrícola. Então, o produto colhido é a produção agrícola. Para de travel, não vai errar besteira não. Então, é a produção agrícola. E o item 4 falou aqui, ó. Aqui já estava errado colheita. Então, é a extração do produto de ativo biológico ou ainda a cessação da vida do ativo biológico. Aí é porque você fez a colheita. Então, agora sim você tem uma colheita. Portanto, na questão 5, o gabarito é a letra B. Fácil pra caramba. Escreve aí para eu saber se você está acertando tudo, que é para eu estar esperto com você. E a galera marcou B. Tá certo, velho. Show de bola. Estão acertando tudo mesmo. Pense numa turma top. Perfeito, turma. Show de bola. Questão 5, hein? Tem mais uma aqui, hein? 6. De acordo com o reconhecimento e formas de avaliação, ó, vamos falar agora de reconhecimento e as formas de avaliação a que estão sujeitos os itens patrimoniais de empresas privadas. É correto afirmar aqui, letra A, o valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Cara, até aqui tá perfeito, tá? Tudo que você compra um estoque e está trazendo os estoques para trazer para cá, frete, seguro, transporte, tarifas, taxas aduaneiras, está trazendo o troço, tudo que você paga para trazer o estoque, vai incorporando ao estoque. Aí ele colocou, como seguro, legal, seguro incorpora, perfeito. Transporte, legal, cara, transporte também incorpora. Impostos não cumulativos, tá aí a maldade das bancas, gente. Imposto não cumulativo, cara, pega até esse esquema para você aqui, ó. Imposto não cumulativo seria aquele imposto recuperável. E o imposto recuperável, ele não entra no estoque. Giovanni, achei que era não recuperável. Não, cara, é porque assim, ó, se eu disser que o imposto é recuperável, é porque ele não acumula, ele é não cumulativo. Então vamos lá, vamos colocar esse esquema aqui para você. Coloca assim, ó. Falou de tributos. Com as pegadinhas de prova. Falou de tributo. Eu posso ter um tributo que é recuperável e eu posso ter um tributo não recuperável. Quando vem assim, descarado, a gente já lembra logo. Recuperável não entra no estoque, o não recuperável entra no estoque. Beleza. O problema é quando a examinadora
troca aqui, ó. Escreve isso pelo seu regime de incidência. Então, no tributo recuperável, o regime aqui, ó, recuperável, é um regime não cumulativo. O não cumulativo é o imposto recuperável. Quando o imposto é não recuperável, ele é cumulativo. Então, mano, o que isso muda? Cara, o que muda é que o examinador pode criar uma pegadinha com você aqui, ó. Se eu disser para você aqui que eu tenho 3 impostos, ICMS e 2 contribuições aqui, um imposto, né? E 2 contribuições. Então, ICMS, PIS e COFINS. Pronto. Aí eu falo para você assim, ó, o ICMS é recuperável e o PIS e COFINS são não cumulativos. Olha, na mesma frase. Quer dizer que os 3 são a mesma coisa. Olha aí que maldade que o examinador faz. Coloca, sabendo que o ICMS é recuperável e que o PIS e COFINS são não cumulativos, ora, então é tudo recuperável esse troço. Então aqui, ficou atento aí, tá? Letra A errado, cara. Letra A tá errada essa frase aqui, ó. Bem aqui, quando ele diz que o imposto não cumulativo entra no estoque. Agora, o manuseio entra no estoque e outros atributos à aquisição do produto acabado. Tava tudo perfeito. Só tá errado essa palavrinha aqui, ó. Esse não aí, tá? Esse não, então joga fora a letra A. Letra B. Ativos biológicos e os produtos agrícolas são reconhecidos pela entidade quando são cumpridas as seguintes exigências. Vamos lá, são os critérios lá. Vamos ver se está certo. A entidade controla o ativo. Tem que controlar o ativo, sim ou não? Sim, tem que controlar. E ela controla como resultado de eventos passados. Perfeito, não é tipo, eu acho que eu vou controlar amanhã. Não, eu já controlo por algo que eu fiz no passado. Os benefícios econômicos futuros associados ao ativo. Ótimo. Provavelmente fluem para a entidade esses benefícios econômicos. Perfeito. E o valor justo ou o custo do ativo podem ser mensurados confiavelmente. Caraca, copiou 100% do que está lá no nosso esquema. Perfeito. 6 gabarito, letra B de bola. Fácil ou fácil pra caramba, questão 6, moçada? Muito fácil. Fácil pra caramba, perfeito, perfeito. Olha só, tem mais um esquema aqui. Deixa eu só ver se eu trouxe questões desse assunto. Trouxe. Então, acho que dá pra fazer logo as questões aqui. Questão 7, tem mais aqui. Fiz a 6, né? 6, letra B. Giovanni, faz mais uma que eu quero acertar a primeira. Ei, meu, tá errando tudinho. Esperto aí, cara, para de errar besteira. Ó, o ativo biológico, ativos biológicos são definidos, esse aqui é do exame CFC, ó. São definidos pela NBC-TG 29. Ativo biológico, produto agrícola como? Aí, ó, animal ou a plantinha viva. Perfeito. A mesma norma define como produto colhido de ativo biológico da entidade. Ó, produção agrícola é o produto colhido de ativo biológico. Perfeito. Ótimo. O ponto de colheita ou abate é o momento em que o ativo em questão passará a estar sob o escopo da NBC-TG 16. Isso porque enquanto estava vivo, o boi ele estava no imobilizado. Aí matou, aí virou picanha. Aí pronto, se virou picanha, aí ele é estoque de picanha. Deixando de estar sob o escopo do CPC 29, porque lá no CPC 29 é para cuidar do animal e da plantinha viva. Esse ponto é, portanto, o último em que o elemento será mensurado de acordo com o critério da CPC 29. Até aí era só historinha, tá, Tom? Considerando-se que dispõe no CPC 29 ativo biológico, produto agrícola, e atendidos os requisitos de reconhecimento, o produto agrícola colhido de ativos biológicos da entidade deve ser mensurado como? Como é a mensuração do produto agrícola? A gente está falando de mensuração do produto agrícola. Letra A. Alternativamente, pelo custo ou valor realizável líquido
dos dois o menor. B, alternativamente, ao custo ou valor reavaliado. Esse aqui tá bem absurdo, né? Dos dois o maior aqui, esse reavaliado tá fora. Letra C, obrigatoriamente ao custo menos a exaustão. A gente não falou em nenhum momento de reduzir a exaustão, a gente falou até em depreciação, mas exaustão não. Ficou entre a A e a D, ó. Olha a letra D. Obrigatoriamente ao valor justo menos as despesas de venda. Aí você fica com a 7 entre a D e a A, porque a A fala o custo menos o valor realizável. E olha aqui, turma, ele está falando do ponto de colheita ou abate. Eu vou lembrar o esquema para você. Ó. No esquema a gente mostrou assim, se falou de um produto agrícola, vai ter uma condição atendida. E a condição aqui não é se eu puder mensurar o justo, não é. É simplesmente pela colhida, se você colheu ou se você abateu. Então falou de colheita, falou de abate, colheita e abate já vai para a regra. Qual que é a regra? Mensurar ao valor justo menos as despesas de venda. Esse último momento que seria o contato com a colhida e o abate. A mensuração subsequente, depois disso, é que vai lá para o CPC 16, onde fala que agora vai pelo custo ou realizável líquido dos dois, o menor. Então, o gabarito aqui, ó, é a letra D de dado. Letra D. Olha aí, a maioria acertando D. Show de bola. Show de bola, show de bola. Teve alguém errando aqui, ó. Deixa eu ver. Quem foi o Les aqui que errou? Queda, Les. Errou. Perfeito. Aí, se você estava na dúvida, lembra do esquema que a gente fez aqui, ó. Ó o esquema massa. A produção agrícola na hora de colhida e abatimento já é direto pelo justo menos as despesas de venda. Só depois que vai pelo valor de custo. E a questão aqui, ela deu sinais, hein? Ela deu sinais na questão 7. Ela falou assim, ó. O ponto de colheita é o momento em que o ativo em questão passará a estar sobre o aposto. É o último em que o elemento está mensurado de acordo com o CPC 29. Aí ele pergunta, então, pelo CPC 29, como é que deve ser mensurado pelo CPC 29? É isso. Então, quem mensura pelo custo ou realizável dos dois menor é o CPC 16. Então, a questão fosse que pelo CPC 16, aí você faria com a letra A como gabarito. Ok. 8. Quando o valor justo do ativo biológico não puder ser determinado de forma confiável, o ativo biológico deve ser mensurado como o quê? E aí? Marcaria o quê, Lucas? Tu escolhe um aí. Enquanto eu tomo minha água aqui. Eu não consigo ver a resposta de vocês porque descarregou meu telefone. Vê lá pela tela. Ei, mas escondeu aqui a questão, Volta aqui. Pronto. Peraí, mas era 8 que eu tô fazendo? Questão 8, né? E aí, questão 8? Estão respondendo o quê? Estão fazendo em grupo, é? Estão colando, aí viu o cara fazendo C, marca C, tá vendo? Todo mundo botando C, eu vou botar C também aqui. Turma, questão 8. Gabarito na letra, quero ouvir o pega-lesa de vocês aí, hein? Ó. Gabarito na letra C, ó. É pelo custo menos a depreciação e perdas por irrecuperabilidade acumuladas. Perfeito, cara. Perfeito. C, e aí você coloca assim, ó. Que venha uma dessas na minha prova. Que venha uma dessas na minha prova, papai. Que aí é ponto dado. Beleza? 8, letra C. Perfeito. Pega, lesa. Vamos para 9? Deixa eu ver se a 9 está aqui. 9. Assinale a opção que indica o ativo de uma instituição que pode ser mensurado pelo valor justo ou pelo valor justo menos despesas de venda. E aí? Escolhe uma agora. Questão 9. O ativo intangível formado internamente
o ativo intangível adquirido de terceiros, o produto agrícola colhido de ativos biológicos, o ativo imobilizado de vida útil indefinida ou a contingência ativa, na questão 9. E aí o nosso esquema já entregou isso tudo, tá? Ó, se é para mensurar pelo valor justo ou ainda pelo justo menos despesa de venda, ele está falando exatamente do que está aqui na letra C, ó, letra C. Produto agrícola colhido de atividades biológicas. Se ele é de ativos biológicos, né? Se ele foi colhido de ativos biológicos, a mensuração inicial dele já é o valor justo menos as despesas de venda. Ponto. Só vai mensurar pelo estoque numa mensuração subsequente. Então, 9, letra C, sem emoção. Essa aí já era para não zerar a prova, hein? Já estava dada essa aí. Agora a 10 é top demais. A 10, eu vou até permitir que você faça ela antes e eu quero ver o comentário de vocês. Faz aí a 10 rapidinho. Deixa eu ver lá, Lucas, a galera. Desafiar essa galera que vai fazer aí. 10. Bora ver se é a Fabiane, se o Macau, se é a Maria, se o Fábio. Quem vai acertar isso aí? 10. Se é o Fábio, se é a Elaine. Questão 10. Assinale a alternativa que contenha apenas ativos biológicos. Só vale ativo biológico, hein? Só ativo biológico. Só vale ativo biológico. Vamos lá. Assinale, só pode ter ativo biológico. Gente, o que é um ativo biológico? Aquela vaca, pronto. Para ser ativo biológico, é o animal ou a plantinha. Então, o animal ou a plantinha vivos. Tem que estar vivo o troço. Tem que estar respirando. Mas a minha flor não respira. Respira. Fotossíntese é o nome. Vamos lá. Ó. Carneiro, respira ou não respira? Sim, respira. É ativo biológico. Árvore de uma plantação. Olha, a árvore não foi cerrada ainda. É a árvore. Se é árvore, faz fotossíntese. Então, respira. O gado de leite. Ei, ele disse leite? É estoque de leite? Não, é um gado de leite. Então, é ativo biológico. Videiras, para colher a uva, né? Para fazer vinho. A videira é ativo biológico. A uva já é o produto colhido, né? A uva colhida já é o produto colhido. Árvores frutíferas, ativo biológico também. Perfeito. 10, o gabarito é a letra A. Ótimo. Perfeito. Show, a galera toda acertando aí. Ó, a letra B. A letra B tinha uns absurdos. Vamos cortar as B erradas. Tapete de lã. Tapete de lã já é o processamento, porque a lã é o produto agrícola. O tapete de lã já é o processamento. Então, letra B errado. C. Fio de algodão já é o produto processado, o fio de algodão. Árvore da plantação estava ok, gado, só isso aí mesmo. D. Madeira serrada já é o processamento da madeira serrada. Letra D errado. O queijo já é o processamento também. O produto seria o leite. Videira já foi. Vinho já é o processamento. Gado de leite, fruta processada já é o processamento. Letra E errado. Então 10, letra A. Ok. 11. Aí, mais um desafio agora. Foi na mesma prova. Imagina você nessa prova aí. A 10, a questão 10 e a questão 11. Então, questão 10 e questão 11 aí, ó. A 10 você já acertou, agora é 11. Assinale a alternativa que contém apenas produtos agrícolas. Só pode produto agrícola agora, hein? Só produto agrícola. Questão 11. Vamos lá. Se respirar já não é produto agrícola. Ah, que eu estava procurando só o que respira. Vai fazer errado. Porque eu estou procurando só o produto agrícola agora. O produto agrícola é o que foi extraído. Ou que foi abatido. Porque se ainda estiver vivo, é ativo biológico. Lã é um produto agrícola? Sim. A lã é um produto agrícola. A madeira é um produto agrícola? Sim, a madeira é um produto agrícola. O leite, perfeito, é um produto agrícola. A uva
é um produto agrícola, é a fruta colhida, ou seja, a fruta colhida também. Então, letra A, olha aí, letra A, sem emoção, que vem uma dessa, que vem uma dessa, que vem uma dessa, que vem uma dessa, que vem uma dessa. Nessa prova veio foi duas, que veio foi duas dessas. Ó, carneiro, turma, não é produto, ele é ativo biológico, letra B errada. Tapete era ok, gado é ativo biológico. Árvore frutífera é o ativo biológico. Videira é ativo biológico. Letra C, fio de algodão é produto, desculpa, é o processamento, não é nem o produto agrícola, já é o processamento, tá errado. Árvore de uma plantação, ativo biológico. Gado de leite, ativo biológico. Vinho já é o processamento também, não é a uva. Então, árvore frutífera, ativo biológico. Nossa, tinha muito item errado. Madeira serrada, já é o processamento resultante do produto agrícola. Então, muitos erros. Queijo, não é o leite. Videira, ativo biológico. Árvore frutífera, ativo biológico. Árvore de plantação, ativo biológico. Caramba, tudinho. Turma, gado de leite, ativo biológico. Árvore, ativo biológico. Vinho já é o processamento. Videira é ativo biológico. Fruta processada já é o processamento. Caramba, não tinha nem como marcar nada aí não. Só era a letra A mesmo. 11, letra A. Ó, tem a questão 12, mas deixa eu fazer um esquema aqui das subvenções, porque eu não tratei das subvenções ainda. E aí eu temo que você queira assistir filme e queira fechar o vídeo antes de eu falar disso. Espera aí. Então, subvenções. O que é uma subvenção? Geralmente a subvenção é uma doação feita, né? Uma doação feita pela administração pública, pelo governo, para incentivar os produtores. Então, pode ocorrer uma subvenção como uma doação mesmo, tá? E pode haver uma subvenção que seria uma subvenção incondicional. Subvenção incondicional. Mas pode haver uma subvenção condicional. Então, seria uma incondicional ou uma subvenção condicional. Ok. A subvenção incondicional é aquela em que a administração pública não exige nada em troca. Ela simplesmente está aqui a subvenção e eu preciso que você faça aí um trabalho que engrandeça o seu negócio e que cuide também da população, algo parecido assim. Eu vou mostrar o que é a condicional, que fica mais fácil de entender o que é o incondicional. Condicional seria assim, eu te entrego uma subvenção, pode ser isso financeiro, pode ser um recurso que eu te entrego, e eu quero que você faça a produção pelo menos por 5 anos. 5 anos no mínimo. Exemplo, tá? Esse no mínimo aqui eu estou criando como um exemplo. Então, se você receber uma subvenção com a condição de pelo menos 5 anos produzir determinado ativo biológico, então só poderá ser reconhecido como resultado, só reconhecerá no resultado, quando, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar exatamente de acordo com o que está no CPC. Que no CPC ele coloca assim, ó, quando, ainda escreve, e somente quando. Parece até a mamãe brigando, né? Ó, você só vai sair quando você lavar a louça. E somente quando lavar a louça. Eu dou 2 vezes aí, enfatizando. Então, só reconhecerá no resultado quando e somente quando a condição for atendida. É só quando a condição for atendida. Se a condição não for atendida, então não pode reconhecer no resultado. E enquanto isso, olha, enquanto não for atendida a condição, vai estar no passivo, porque é uma obrigação, né? Então, enquanto não atendida a condição, enquanto não for atendida essa condição, então ela deve ser reconhecida no passivo. Porque é uma situação que você recebeu o recurso, mas tem que atender determinada condição. Agora, se ela é incondicional, aí reconhece no resultado. Então, reconhecerá no resultado. No resultado. Quando
Olha o bizu. E somente quando... Paz. É quando. E somente... Eita, peraí. Quando? E somente quando... Quando se tornar recebíveis. Quando se tornar uma condição recebível. Acho que é o termo que ele usa esse. Recebível. Ó, recebível. Só quando isso, e somente quando isso acontecer. Mas você já sabe, o que mais importa para essa frase aqui, ó, é lembrar que a subvenção vai afetar o resultado. E quando ela é condicional, ela fica no passivo. Só vai afetar o resultado quando atendida a condição. Então, se a condição for atendida. Tranquilo até aqui? Ok. Questão 12. Questão 12 diz o seguinte. Temos a Prefeitura do Recife, é de Recife, mas a galera que fala é do Recife, aqui do Recife. Então, a Prefeitura Recife fez a doação, a doação de um barco de pesca com sonar para que a Ostra Nordestina S.A., uma empresa experiente no ramo de fazendas marinhas, iniciasse o cultivo de 3 espécies de moluscos: a ostra gigante do Pacífico, o mexilhão verde e o vongolipirata. Até que esteja em condições de colheita, a ostra gigante do Pacífico precisa de 24 meses para se desenvolver. Por sua vez, o mexilhão verde e a vongolipirata ficam prontas para a colheita em 60 dias. A Prefeitura de Recife condicionou a doação à contratação de mão de obra local para a instalação da fazenda marinha da Ostra Nordestina S.A. Além da colheita na fazenda marinha, a Ostra Nordestina também atua na pesca de lagosta lunática em águas internacionais, que independe de licença governamental. Giovanni, eu ouvi tudinho aí, eu entendi foi nada, negócio de lagosta, entendi foi nada, é assim, ó. Tu vai entender de novo, agora com calma. Entenda da seguinte forma: a prefeitura doou um barco. Então, se ela fez a doação de um barco, eu posso chamar isso aqui, ó, de... Ixi, peraí. Posso chamar isso de subvenção. Porque se foi uma doação, né? Então, aqui, doou um barco, eu sei que isso é uma subvenção. Ok. Só que é o seguinte, ela condicionou essa subvenção, hein? Ela falou assim, olha, subvenção. E experiente no ramo de área, iniciar seu cultivo e tal. Bem aqui ela fala. A prefeitura condicionou a doação à contratação de mão de obra local. Então, é um exemplo bem claro de subvenção, que é enquanto estiver contratando mão de obra local. Ponto. Perfeito. E aí ele vai perguntar de você o seguinte, em o texto, durante a fase de crescimento e desenvolvimento, a transformação biológica, que é a fase de crescimento, desenvolvimento, degeneração, são considerados ativos biológicos. Qual desses são ativos biológicos? Eu vou listar aqui de novo os itens, né? Eu vou só marcar com uma cor diferente. Deixa eu ver se dá. Temos a ostra gigante do Pacífico. Temos também o mexilhão verde. Ó, pintei de verde. Ó. E o vongolipirata. A vongolipirata. Pronto, 3 itens. Ó. E também tem o tal da Laguna Lunática, como é que é o nome aí? Tem um nomezinho aqui, peraí. É a lagosta lunática. Pronto. Você tem 4 situações. E a pergunta é, qual desses são ativos biológicos para a entidade? Mas cuidado, turma. Porque lembra que para ser ativo biológico tem que estar sob o seu controle. Olha o que vai acontecer aqui, ó. A questão diz que a ostra, ele vai cuidar na fazenda dele, ó.
a ostra vai ser cuidada na fazenda marinha. Então, perfeito, é um ativo biológico, ele vai acompanhar esse processo de desenvolvimento, crescimento. O mexilhão verde, ele vai acompanhar, tanto que é 60 dias que ele vai acompanhar. Ó. Então, a vongole pirata também, que é junto, né? Tanto o mexilhão verde quanto a vongole, elas ficam em 60 dias. Então, ele vai acompanhar na fazenda dele esses 3. Mas você percebeu que a lagosta, ele já pesca pronta, ou seja, não está sob o controle dele. Então, é como se eu dissesse que, por gostar muito de determinado peixe, se você conhece aí o tambaqui, por eu gostar muito de tambaqui, então só de eu vou pescar um tambaqui, eu não tenho um ativo biológico ainda. Agora, se eu faço, né, o cultivo, se eu faço ali alevinos, acho que o nome é alevino, né? Sabe se é alevino? A gente pode estar errando o nome técnico aqui, mas é o bichinho bem pequenininho, você joga ele na água, ele vai crescer, pronto. Aí o crescimento e tal, está sob o controle da entidade. Então, turma, na questão 12, você não pode ter a lagosta lunática não, tá? Porque ela não está sob o controle da entidade, não é um ativo biológico dessa entidade. Mas ela não é um ativo biológico? Sim, de quem? Então, a baleia que está lá na água é ativo biológico de quem? De ninguém, porque né, não é ativo biológico de nenhuma empresa. Então, lagosta lunática, tá doida, joga fora, lagosta lunática. Onde tiver lagosta lunática, não está sob o controle da entidade. Ok. Onde tem lagosta lunática, já foi fora. Só que tem que estar o gigante, a ostra gigante do Pacífico, o mexilhão verde e a vongole pirata. Então, perfeito. Gabarito na letra E. Show de bola, show de bola, show de bola. Fizemos o esquema todo, tá tudo top. Só uma última informação, que é em relação àquilo que vem a afetar o resultado, tá? Seria aqui, ó. Pode acontecer numa necessidade de reconhecer ganhos ou perdas em relação a esses ativos biológicos. Como assim, Giovanni? Simples, ó. Imagine que você tem um gado, 10 cabeças de gado, e aí uma das vaquinhas lá pariu mais um bichinho, mais um bezerrinho. Então, você teve um ganho. Então, os ganhos e as perdas, elas afetam o resultado. Tanto os ganhos como as perdas afetam o resultado. Beleza? Agora, o que pode causar esses ganhos e perdas? Pode ser a mudança do ativo, né? A simples mudança do ativo, a evolução do ativo, né? Mudança do ativo. Como assim, Giovanni? Pronto, se você tem uma planta e a planta está crescendo e aí ela está dando frutos, essa mudança do ativo pode afetar ou com ganhos ou com perdas. É uma possibilidade. Mas em ambas as situações afeta o resultado. Mas pode ter também a situação de um surgimento, né? Que é, deixa eu ver, tem um nomezinho que a gente colocou aqui, eu até anotei, que era para não esquecer. Que é na mudança do valor justo, que é esse caso. Não vou lembrar aqui. Mas é a mudança do ativo, ganhos e perdas, ou pode ser em relação ao surgimento mesmo, né? Você ter um novo ativo. Então, surgimento pode ser uma superveniência. Pronto, uma superveniência. Tá, mas o que importa nessa frase aqui? Ó? O que importa é o seguinte, que todos os fatos, né, vão ocasionar um impacto no resultado. Beleza? Em relação a ganho e perda com ativos biológicos e tal. Tranquilo? Missão cumprida.